Com a gente aqui hoje, doutor Lúcio Mauro Trevisan. Muito boa tarde, seja bem-vindo de novo, novamente, depois um longo e rigoroso inverno que eles falam. Pois é. E num triste verão. Nossa! Não, o bom, verão é alegre, né? Tudo bem? Tudo bem, Neide. Não, boa tarde a triste por causa do todos. calor, né? Ah, tá quente. Nossa. Quem gosta de calor tá nadando abraçado. É, o calor é bom quando tá na praia, né? Ou na piscina pra trabalhar, é difícil. Na praia também é ruim, porque a gente tá louco. Mas pelo menos lá você refresca no mar. Cedo na água, né? Então, já de resolve, sunga, né? Verdade. Aqui de camisa e calça não é fácil, não. Tem que enfrentar, que trabalho né? de gravar, paletó ainda. Não sei como é que dá jeito, dá conta. Que é terrível, né? Imagina. Então, doutor Lúcio, nós já temos uma pergunta aqui, acho que é bom a gente já ir nessa pergunta da nossa ouvinte. E se você quiser ir perguntando, a Luísa está do lado de lá, boa tarde para a Luísa, está dando assessoria para nós, está com assessor hoje, você vê que chique. Você é chique, né, Neide? Sempre que eu venho aqui, você tem assessor. Eu tenho assessor. Você bem assessorado aqui, né? Mas você tem secretário? Você prata da casa, né? Então né? Só porque você quer. Mas vamos lá. Olha, diz que tem dor nas costas entre os dois braços. Entendi. A gente fala de APA aqui, né? As escápulas, né? Né? Isso, antigamente era chamado de omoplata, hoje em dia fala que são as escápulas, né? Escápulas, que é nas costas, no meio dos dois braços. E ela disse que é terrível. Diz que ela tomou 2 injeções, que ela é presumídio, alguma coisa Deve ser assim. O Profenid, né? Profenid deve ser. Que é o cetoprofeno. É um anti-inflamatório, certamente, que o médico receitou, mas ela disse que não aliviou em nada e a dor ainda vai para o braço ainda. Entendi. E ela disse que deitada alivia, mas que não consegue quase mais nem ficar sentado. O que ela tem que fazer? Então, isso aí pode ser um problema que vem da coluna vertebral, coluna dorsal ou até cervical, porque essa região ela é inervada por raízes dos nervos que vêm da coluna, e então teria que, na verdade são vários diagnósticos que a gente pode fazer, né? São diagnósticos diferenciais. Uma dor muscular, uma coluna pode estar com desvio, até uma bursite de ombro pode dar dor periescapular, né? Porque confunde muito. Então teria que fazer um diagnóstico correto, né? Mas o que ajudaria muito é melhorar a postura, uma fisioterapia, muitas vezes uma infiltração, se for o caso, se tudo não resolver. Mas na verdade o ideal é fazer um diagnóstico correto, né? Tem que ver o que está acontecendo. Mas pelo que ela falou... Se realmente vai precisar de uma infiltração, de repente só com medicações, um tratamento mais prolongado pode resolver, né? Fazer um diagnóstico correto, né? Através de uma história clínica bem colhida, um exame físico e um exame complementar. Se ela já fez um raio-x, o raio-x às vezes não nos dá todos os dados que precisamos. Então, às vezes, fazer uma ressonância, um ultrassom dos ombros e realmente fazer um diagnóstico correto e daí então instituir um tratamento em cima desse diagnóstico, que aí dá certo. Quando fala de infiltração, a pessoa sempre fica um pouco de medo. Tem algum risco em fazer infiltração? Então, em alguns locais do corpo não se deve fazer. Por exemplo, tendão do calcâneo, tendão de Aquiles, não se infiltra, porque ele arrebenta. Se você infiltrar esse local, ele arrebenta. Tendão patelar, que é aquele tendão que o Ronaldinho Fenômeno rompeu jogando futebol. Com certeza pode ter sido secundário a uma infiltração que ele pode ter feito para conseguir jogar. Não estou afirmando, tá? Mas é uma hipótese. É um tendão que, se infiltrá-lo, ele rompe. E em alguns casos, se o paciente está hipertenso, um diabetes descontrolado, também não deve se fazer, né? Porque o medicamento pode mexer com a pressão e com o diabetes. Certo. Entendeu? Nem sempre, mas às vezes pode acontecer. É por isso que às vezes quando o médico receita alguma medicação, eles dizem, olha a pressão primeiro antes de tomar, uma injeção, por exemplo. Exatamente. Porque existem alguns farmacêuticos que às vezes se a tua pressão está em 14, nem quer fazer. Tem medo de fazer. Aí é preciso que a pessoa fale, não, mas eu já falei isso com o médico, ele acabou de sair do médico. Estou acostumado, né? Pode fazer. A minha pressão é nesse patamar de 14 mesmo. Aí então, às vezes, numa situação dessa de muita dor, acaba até fazendo, né? Sem dúvida. Mas só que tem que ficar esperto com a pressão, não pode bobear, né? Não, né? E aí, então, parâmetro importante, né? Lógico, sem dúvida. Então, e às vezes também, a hora que a gente estava conversando em off, né?
você falou sobre, não vou falar senhor não, porque você é bem mais novo não, que eu, por não favor, dá certo, né? Você. Mas não é falta de respeito, não é Eu pra, sei. sabe, é com carinho mesmo. Eu sei. Mas que existem medicações naturais Sim, são chamados de fitoterápicos. e eles são eficientes. Tem comprovação científica, né? Porque para lançar no mercado, para a Anvisa autorizar, eles têm que fazer, tem que ser feitos trabalhos científicos mostrando que aquilo funciona. E ele realmente não faz mal para o estômago, por exemplo, que é o mal sempre que causa, né? Quando você toma anti-inflamatórios. Exatamente. Tem anti-inflamatórios naturais, fitoterápicos, que não agridem o estômago. Uhum. Tem estudos até mostrando que pode ser usado por mais de 50 semanas. Nossa. Né? Cerca de um ano. E ele alivia bastante a dor, assim, no... Em muitos casos funciona bem. Uhum. Né? Ele é mais lento do que o medicamento convencional, sintético, certo. né? Apesar que ele é sintético e acaba fazendo, mas a origem dele é natural. Mas vamos dizer assim que o efeito colateral dele é muito menor, bem pequeno, né? Uhum. Não que não existem, não é porque é natural que não seja que bom. não seja que não tem efeitos colaterais. Ah, pode ter também. Pode. Ah, entendi. Mas é muito mais tranquilo, né? Mas aí você vai ter que controlar o efeito colateral com uma outra medicação porque ninguém aguenta tanta dor assim, né? Exatamente. As pessoas a queixa é muito comum hoje em dia, né? Por isso que de uns tempos para cá existe uma especialidade, né? Que é o médico da dor. Sim. Entendeu? Então, quer dizer, está se valorizando. Então está se estudando muito, porque a dor, ela não é só por exemplo, existe uma classificação que é existe a dor nociceptiva, que é aquela dor que quando a gente tem uma pancada, torce, bate, quebra, é a dor nociceptiva, né? Vai lá porque tem lá um hematoma, e isso causa dor. Tem a dor neuropática, né? Que é aquela dor que o nervo está doente, né? O nervo está com problema e causa dor sem uma causa específica. São os casos de dor crônica. Tem a dor psicossomática, que o paciente tem, por exemplo, aquela dor do estômago, que é visceral, tem a dor de cabeça, a dor cervical, que está relacionado ao estresse. Né? O paciente muitas vezes tem um estresse e acaba desenvolvendo dor lombar, dor epigástrica, que é dor de estômago, cervical, cefaleia, que é a dor de cabeça. Né? Tem a dor mista, que mistura esses tudo aí. Então é muito difícil controlar e tratar a dor por isso tudo, porque cada pessoa reage de um jeito ao medicamento, cada pessoa enxerga o mundo e a sua dor de uma maneira. Certo. Então a gente tem que ter uma empatia muito grande para poder entrar no mundo do paciente para saber o que ele precisa. Muitas vezes ele não consegue falar para a gente, né, exatamente a linguagem e tal, o modo de encarar as coisas. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade quando o paciente está com dor. Entender o que é que está doendo. Exatamente. Eu estava brincando antes da gente começar, né, sobre dor no coração. Essa dor que ela está dizendo, que é no meio dos braços, ela pode irradiar também na frente, aqui nessa musculatura peitoral? Pode ser, inclusive... Aí a sensação que você tem é que está doendo o coração mesmo, que ela dói bem no meio, assim, né, do peito. Tem casos não estou dizendo que é o caso dela, não, né? Lógico, mas né? Tem casos de problemas cardíacos, né? Como uma isquemia cardíaca, por exemplo, que pode doer as costas. Ao invés de doer o braço, o peito, dói as costas. Não é tão típico, mas acontece, né? Por isso que tem que fazer o diagnóstico. Pode ficar só tomando anti-inflamatório, sem fazer uma pesquisa, sem saber o que está acontecendo, porque de repente você está com um problema de coração e está achando que tem um problema de coluna. Perfeitamente. Alguma coisa no tórax, alguma coisa no pulmão, alguma coisa, né? Então. E pode refletir nas costas, com certeza. Até dor pancreática, às vezes, pode dar dor irradiada para as costas, região mais baixa, né? Aquela dor em faixa, vesícula, né? Tem tudo. Tudo isso pode ser doer no lugar que a pessoa dói debaixo da costela, já acha que é fígado. Isso, exatamente. Né? Aí dói do outro lado e fala, acho que agora é o pâncreas. Agora acho que é o rim. Agora eu não... Mas tem as dores referidas, né? A gente fala. Então a dor é num lugar, mas o problema é no outro. No outro. Entendeu? Certamente. Mas então essa nossa ouvinte deve procurar uma pessoa especializada para não ficar sofrendo assim, né? Lógico. Porque é muito ruim. Se a pessoa o médico que você já foi não deu certo, tente um outro
profissional, dúvida. né? Não, Acho lógico. que tem direito de tentar outras pessoas, né? Sem dúvida. Sempre é bom tirar informações com quem já teve problemas, qual médico procurou, né? Isso é muito importante também. Sim. Né? Se bem que um médico dá certo para alguém, não dá certo para o outro. Sim. Para uns o médico é Deus, para outros ele é o demônio. Isso. Mas você pode ter certeza disso, que é assim. Certeza. Agora outro, olha, tenho sentido uma queimação muito forte na sola dos pés. Quando tomo remédio para a dor, dá uma melhorada. Mas no dia seguinte volta tudo de novo. Ainda bem que você fica até o dia seguinte, porque eu nem tomando remédio para dor não passa. Então, essa bendita queimação que dura a vida inteira. Então, a dor na sola dos pés tem a principal... É mais uma queimação que eu acho que ela sente. O que a gente pensa aí? Pode ser algum problema da coluna, né? Se ela tiver diabetes, pode ser uma neuropatia diabética, né? O nervo está doente lá e começa a dar esse tipo de queimação. Tem casos que pode ser até uma fasciite plantar, que é uma membraninha que tem na planta do pé, na sola do pé, que causa essa dor. Começa com essa dor, depois ela vai localizando e forma um esporão. Então as principais hipóteses assim, que a gente pensa pode ser da coluna, uma neuropatia diabética, né? Ou uma neuropatia secundária, alguma outra coisa. Né? O nervo está doente, como eu falei agora há pouco. E uma fasciite plantar, né, um esporão, tudo isso é causa de dor na sola dos pés. Queimação, aquela sensação ruim, né? A Se vontade incha, é que a vida incha. fosse um rio, que você ficasse sempre com o pé dentro do rio. Sim, essa sensação do pé esquentar, né, então, isso que eu tô falando, é bem típico de uma dor neuropática, uma dor neurológica. Meu Deus, quantos itens, ela diz que ela tem tendinite, bursite. O que causa esses dois problemas e o que eu devo fazer para não piorar? Então. Mas tem que ter um jeito de melhorar esse negócio, não piorar, sarar de uma vez. Se é que tem cura. Então, o que seria a bursite? A bursa é uma proteção que fica entre o tendão e o osso, geralmente. E ele tá ali, essa estrutura fica ali para dar uma proteção para o tendão. Para ele não ficar roçando em cima do osso, vamos dizer assim. Não ficar ralando em cima do osso e não ter as consequências. Mas, como toda estrutura, ela pode inflamar, né? E a gente brincava muito que para que serve as bursas, né? Para doer. Não serve para mais nada. Para dar bursite. E se ela inflama também, estraga, também vai ficar do mesmo jeito se não tivesse ela. Né? Então, a bursa é uma bolsa, né? Que protege o tendão, tá? E ela pode inflamar causando a bursite, né? A bursite geralmente pode ser um esforço, uma pancada, né? Assim como a tendinite. A tendinite é uma inflamação do tendão, né? O tendão inflama e causa tendinite. Essas estruturas inflamam por, muitas vezes, ou um trauma, né? Microtraumas, pequenas pancadas ou pequenos movimentos repetitivos, né, que causem um atrito do osso no tendão, no osso na bursa, movimentos repetitivos que sobrecarreguem esse tendão, uma posição que você fique muito tempo, por exemplo, com o braço elevado, por exemplo, um dentista, quem faz ultrassom, né, fica muito tempo com o braço erguido, elevado, né, a 90 graus, vamos supor, e não movimenta, só que tem que manter aquela posição ali para poder fazer os movimentos minuciosos, onde o tendão começa a inflamar. Aí o que acontece? Essas inflamações crônicas causam alterações na estrutura do tendão, alterações morfológicas, não, alterações dos colágenos, o que deixa esse tendão mais friável, mais suscetível a rupturas, né, a romper, a arrebentar. E muitas vezes arrebentam, né, como é o caso do tendão do supraespinhoso, do ombro. A gente deve estar relacionado a isso ali que ela está falando, que é muito comum. Dona de casa, né? Dona de casa, ela trabalha muito, faz muito esforço, não cuida muito da postura, porque não dá tempo. Acaba que a própria anatomia do ombro ela altera, e isso acaba deixando o tendão com essas alterações que eu falei, levando a uma ruptura do tendão. Sim. Então, acho que eu já dei uma clareada. Aí o que tem que fazer? Melhorar a postura, né, alongar, porque você pode prestar atenção, às vezes a pessoa tem um ombro anteriorizado, né, ombro para frente em relação à coluna,
Isso aí fecha o espaço onde o tendão do supraespinhoso passa. Isso acaba causando mais atrito aos movimentos, que causa tendinite, a tendinose e a ruptura. É por isso que a gente vê algumas pessoas que têm assim, jogam o rosto bem para frente, né? Além do tórax e do corpo, e você vê que a pessoa é meio encurvada, já aqui em cima no pescoço. Isso pode causar um monte de problema. Então, Exato. Não é só o fato dela, uma postura que fica feio, porque a pessoa vai ficando meio corcunda, além da né? estética, né? Tem a parte que acontece, a pessoa vai ficando corcunda porque joga o ombro para frente e entorta um lado da coluna. Aí ela vai querer compensar, isso inconsciente, vai querer compensar para se manter no eixo, para você tentar andar mais reto, tentar ter equilíbrio, você entorta outra parte, vamos dizer assim, são as curvas compensatórias, entendeu? Você tem um desvio na coluna, você tenta compensar com outro desvio, isso inconsciente, né? Então isso vai deixando a pessoa cada vez mais torta e mais doente do ponto de vista musculoesquelético. Então tem que cuidar disso mais jovem possível. É ginástica, alongamento, se policiar na hora de fazer o serviço. Não ficar com a postura encurvada. Arcada, né? Porque aqui tem uma outra pergunta aqui que deixaram pra gente. Como identificar e tratar contraturas musculares? Começa desde a postura, não? Exatamente. Então, a contratura muscular... Essa contratura muscular é a mesma coisa de cãibra? Não. A cãibra é aquela contratura forte, aguda, que a pessoa fica incapaz, né? Não consegue mexer mais. A contratura que se refere aí é aquela inflamação que dá o músculo, ele dá aquela contraída, fica meio duro, a pessoa até consegue movimentar, mas fica dolorido. Sim. Então tem um processo inflamatório, mas não rompeu as fibras, né? Já a cãibra é aquela contratura mais forte que não volta ao normal, né? Você não consegue movimentar mais. Na contratura você ainda consegue movimentar, consegue andar. Certo. E a cãibra, o que você faz? O que é melhor você fazer? Ficar quietinho ou não? Tentar movimentar, mudar de posição, que é terrível, você não consegue, Você tem que ficar numa posição que seja mais confortável e aos poucos ir alongando aquele músculo. A cãibra geralmente acontece por desidratação, né? Por desequilíbrio de sódio, potássio, perda de potássio e falta de água, falta de distúrbio hidroeletrolítico, né? De água e dos eletrólitos, sódio, potássio, magnésio. Quando se fala em perda de potássio, parece que as pessoas que tomam medicação para hipertensão têm sempre uma perda de potássio. Os diuréticos, né? Eles poliam potássio. Então a pessoa que toma lá o hidroclorotiazida, por exemplo, né? Ele pode ser que ele tenha cãibra ao andar na rua, né? Porque espoliou, diminuiu, teve uma hipopotassemia, né? A baixa do potássio no organismo, e isso acaba dando cãibra. Aqui tem uma outra pergunta que diz assim: por que os joelhos de muitas pessoas estralam? Não é só o joelho, é tudo, né? Tem hora que você mexe na coluna, na cama, você sente estralar tudo. Você vai fazer um alongamento, aquilo parece estar quebrando tudo, né? Então, tem vários motivos, né? Vamos dizer assim, aqueles estalidos fisiológicos. É o seguinte: dentro da articulação, nós temos o líquido sinovial, que é o líquido que circula dentro da articulação para nutrir a cartilagem. Esse líquido, com o movimento, forma pequenas bolhas de gás lá dentro. E às vezes, quando você faz um movimento brusco, ela estoura e que causa aquele estalido. Nos dedos, por exemplo. Né? Geralmente é isso que acontece, até no joelho. Atrito ósseo pode causar algum estralo. Né? Lesão de menisco pode dar estralo. O menisco sai do lugar. Ou uma lesão até de ligamento aguda. O paciente está correndo, torceu o joelho, dá aquele estralo agudo, dor aguda, rompeu o ligamento. Mas tem aqueles estalos que não dói nada. Sim, isso é fisiológico, né? Isso é o normal. Esse normal não tem que se preocupar. Isso, esse não. Se não tem dor e consegue fazer o esporte e a vida normal, não tem que se preocupar. Aí uma outra pergunta está dizendo assim: é possível evitar barriga com uma postura correta? É possível. Primeira coisa, assim, quando a gente joga o peso abdominal, ele aumenta, a pessoa engorda na barriga, aquela gordura visceral, aquela gordura, os pneuzinhos, né, na região da barriga, o peso aumenta, você
fica numa postura de hiperlordose lombar, que é aquela curva da coluna para frente que nós temos na lombar. Quando esse peso aumenta, você aumenta essa lordose, dando uma hiperlordose. Então, se você melhorar essa lordose, de que maneira? Fortalecendo a musculatura abdominal, fortalecendo a musculatura paravertebral da coluna, você encolhe a barriga naturalmente. Você não precisa puxar o ar para encolher a barriga mais, porque a musculatura tua está ali para aquilo. Então, a postura é muito importante para quem tem barriga. Certo. Uma outra pergunta que chegou agora. Comecei a sentir uma dor nas costas na parte da lombar. Meu médico me disse que teve uma aderência da pele com o músculo. Eu não entendi muito bem como isso acontece. Olha, melhor... Aderência da pele com o músculo da pele. Então, melhor ela perguntar para ele. Eu não sei se ela... Será que é isso que ele... Uma aderência aí seria no caso de uma cirurgia, né? Você pode formar uma fibrose ali, né? Tudo ficar cicatrizado e ter essa aderência. Quando a pessoa faz uma cirurgia, vamos dizer, né? Coluna lombar, por exemplo. Vai operar a coluna, tem que cortar ali. Agora, se não teve cirurgia, eu não sei o que ele se referiu aí. Pele com músculo. Porque pele, né, e músculo, geralmente a pele é solta, não Exatamente. Vai aderir, tem o né? subcutâneo ali, né? Tem a fáscia muscular, está protegendo o músculo, ela não deixa aderir. É por isso que a gente não pode ter vergonha quando está na frente do médico de... Questionar. Questionar. Eu não sei o que é isso, me ensina, me ajuda, me explica, né? Com palavras que eu possa entender. Exatamente. Então é essencial. Tem pessoas que chegam na frente do médico e se encolhe todo, né? Sim. Tem vergonha de falar, não estou entendendo o que está falando, explica direito. Olha, o médico está lá para isso, né? Sim. Ele estudou para isso, para exatamente ensinar a gente. Então, o que eu falei, da próxima vez que for para o médico, não tenha vergonha de perguntar para ele como é isso, aderência de pele com músculo. Às vezes a gente fala uma coisa, o paciente não é obrigado a entender. Não, lógico que não, né? Então, por isso que... Isso aqui é uma coisa aí da aderência da pele com o músculo. Bom, aí a gente vai pensar, mas o que é isso? Então explica isso para mim, por favor. Não sei se o médico não soube espontaneamente explicar, grudar o músculo com a pele, e na verdade eu não imagino como seja. Assim, espontaneamente não. Nunca viu isso. Sem nenhuma doença, sem nenhuma cirurgia, não. Então tá aí, né? Procure o seu médico. Sem nenhuma doença de base, né? Isso, procure o seu médico aí, vai ver o que está acontecendo, né? Eu acho que nós já falamos. Tem uma pergunta aqui sobre espondiloartrose. Espondiloartrose. Espôndilo. Então, tudo que tem o prefixo de espôndilo é relacionado à coluna. Espondilolistese é uma listese é escorregamento, espôndilo é coluna, escorregamento das vértebras da coluna. Espondiloartrose é uma artrose da coluna. Então, quando o teu médico aí, você fala, tem o bico de papagaio, você tem uma espondiloartrose. Então seria quase que dentro, um artrose, bico de papagaio. Bico de papagaio. Exatamente. Então, uma outra perguntou o que é sinovite e como tratar. Então, a sinovite é um processo inflamatório da sinóvia da articulação. Como eu disse agora há pouco, a sinóvia é um líquido que circula dentro da articulação para nutrir a articulação, para lubrificar. Ela é produzida pela membrana sinovial, que é uma membrana que tem na face interna da cápsula articular. Então essa membrana produz um líquido viscoso que lubrifica a articulação e nutre. Quando você tem uma doença articular, artrose, lesão de menisco, uma pancada, essa sinóvia ela aumenta de volume e se torna inflamatória, que é caracterizada pela sinovite. Então, sinovite é aumento do líquido sinovial que se torna inflamatório. Certo. Causado por alguma doença intraarticular, né? Pode ser um reumatismo, pode ser uma artrose, pode ser um trauma, uma lesão ligamentar, uma lesão de menisco. Eu não sei se nós já falamos, porque é tanto NIT, né? que eu não sei, nós já falamos sobre, ela está perguntando aqui, o que é osteopenia? Então, a osteopenia já é o osso que ele fica menos denso, e já é uma doença óssea. É um estágio antes da osteoporose. Então, lá na densitometria óssea, ele vai te dar como que está o osso da pessoa. Se está normal, se está com a osteopenia, ou se está com uma osteoporose, dependendo da densidade que está esse osso. Então, é um estágio antes da osteoporose. Certo.
Não é um osso normal, mas né? também não é uma Também osteoporose. não é osteoporose, é o meio termo, vamos dizer. É uma osteopenia. Penia. E a tendinite a gente já acabou de falar, né? No começo já falamos sobre tendinite? Acho que Falando, sim, né? né? Eu falei que era. Foi uma pergunta que o ouvinte falou. Já, disse que nós já falamos. É que a gente já falou tanta coisa aqui, que aí de repente, né, a gente fica... Não vai sobrar assunto pro resto do ano, né, Ney? Ah, mas sobra. Tem um monte de coisa que o médico fala que a gente não entende. Tem que repetir, né? Aí as pessoas têm que ir ligando tá pra cá. E também a gente não aprende todo num dia tudo que nós falamos aqui. Tem que repetir. De repente você vai falar bursite no próximo programa, eu vou ficar pensando o que é bursite mesmo. Sim. Aí você lembra em bolsa, fica mais fácil, né? Sim. Mas essas outras palavrão aqui é meio difícil, né? Bico de papagaio é normal, a gente fala sempre. Aí se você muda o nome de bico de papagaio para uma ciência mais moderna agora, já enrola tudo, ninguém sabe nada. Por isso que a rotina na nossa vida é importante, né? Porque você fazendo aquilo todo dia, você grava, né? Com certeza, né? A rotina é importante. A gente reclama da rotina, mas a rotina é muito fundamental. Fundamental. Vida, né? Sim. Mas foi muito bom a gente conversar, espero que você volte outras vezes. Sim, com certeza voltarei, Neide. Que a gente tem um ano abençoado, né? Sim. Com muitas mudanças para melhor, né? Para o bem. Sim. Que tem muita coisa ruim acontecendo, a gente tem que torcer que as coisas melhorem. Quem sabe o povo vai ter até mais saúde, né? Porque vai ver mais tranquilo. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande, né? De quem tá entrando aí nas nossas lideranças, né, governamentais, que tem uma responsabilidade e uma tarefa muito árdua, né? Sem dúvida. E que estamos aí torcendo e vamos também colaborar para isso, né? Todos temos que fazer a nossa parte, porque não adianta reclamar e não fazer nada. E também não ser, vamos dizer assim, honesto, deixar-se corromper, né? A gente tem que começar tudo de baixo, né? Porque quem assumiu tem um belo de um abacaxi para descascar aí. Com certeza. E eu acho que nem vai conseguir comer o abacaxi, né? Depois descascado. Vai demorar. Indigesto. Vai demorar esse negócio que não é fácil, né? Obrigada, viu, doutor? Imagina. Deixa o telefone aí para as pessoas que quiserem informações, te ligar. Com certeza, eu estou no 3731-3108, lá na Clínica Guizard. 3108, Fico à disposição. Obrigada. Imagina.